50 anos de João 23, de passagem de João 23 por este nosso mundo como sumo pontífice, 50 anos também do Concílio Vaticano II. Seus frutos continuam a questionar a nossa consciência, mas eu digo seus frutos que foram muito vivos, presentes e que podem ser multiplicados com certeza mais ainda. Nós estamos aqui conversando com a irmã Sueli Bellato e com o professor Ayrton Fausto, falando sobre a redemocratização do nosso país e essa participação dos cristãos. Irmã, a pergunta que deixei, professor Ayrton, é esta. Este mundo que precisa de tantas mudanças hoje e este nosso país que precisa de tantas mudanças na política, na nossa sociedade, para que ocorram as mudanças necessárias e saudáveis para a sociedade. A participação dos cristãos, como outrora, ela é indispensável? Posso tentar? Eu digo que é indispensável para nós, não para o mundo. O mundo pode nos dispensar. Quem não pode se dispensar de práticas éticas e de justiça são as exigências que o Evangelho nos faz. Mas num mundo que nós convivemos, inclusive com outros não cristãos, eu não seria ufanista de dizer que o mundo precisa de nós, mas nós precisamos do mundo. Nós precisamos, para fazer a nossa conversão, a nossa passagem, a nossa afirmação de compromisso, nós é que precisamos do mundo. Então eu entendo que a nossa diferença deve ser uma diferença na ética, contra o preconceito, contra a homofobia, contra todas as formas de discriminação, porque essa é a exigência que o Evangelho nos faz. Professor? Eu enfatizaria, estando de acordo com a Sueli, o aspecto de fato. No caso brasileiro e no caso latino-americano, a presença dos cristãos tem sido decisiva nesses avanços. Por exemplo, esse auge de participação do movimento estudantil brasileiro se deu com a emergência e o fortalecimento. Por exemplo, mencionei a Ação Popular, os 3 presidentes da União Nacional de Estudantes antes do golpe foram companheiros de Ação Popular. E muito rapidamente, os cristãos que tinham pouco peso no movimento estudantil chegaram a ter a hegemonia do movimento. Na conformação do movimento camponês no Brasil, na fundação da CONTAG, por exemplo, da qual participou também a Ação Popular, a presença cristã foi absolutamente decisiva. E num lento processo e decisivo para a resistência à ditadura e à organização da sociedade civil, também o salto que o Brasil deu no nível de organização deveu-se muito às comunidades eclesiais de base também, em função, e não só da Igreja Católica, acho que também outras igrejas cristãs participaram. Nós estamos num Brasil de hoje e falando de um Brasil de ontem para entender que o Brasil de hoje foi conquistado nesse Brasil de ontem. Deixa eu citar 2 nomes aqui e perguntar-lhes sobre eles. Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, foram grandes nomes que defenderam este povo e este Brasil. O que eles fizeram exatamente, qual contribuição eles deram exatamente para esse Brasil de hoje que nós temos? Dom Paulo foi fantástico, né? Ele, mesmo ameaçado de abrir a catedral como um grande guarda-chuva para os cristãos perseguidos, para ter a questão do clamor
abria a porta junto com o James White, que não era um católico, né? De formação cristã, um outro religioso, pastor, mas a abertura que Dom Paulo teve, primeiro para consolidar o ecumenismo, e esse ecumenismo está a favor da vida e da justiça, é um fato inédito, é um fato de grande relevância na história de São Paulo, quando houve o assassinato do Vladimir Herzog, judeu. E a Igreja de São Paulo, mesmo ameaçada pelo regime militar, Dom Paulo assume um ato interreligioso, com a presença de vários religiosos cristãos e não cristãos, para fazer o ato de homenagem e desagravo pelo assassinato de Vladimir Herzog. Então, Dom Paulo é uma figura, o livro Brasil Nunca Mais é uma referência mundial até hoje, que foi escrito sob auspício da Arquidiocese de São Paulo, certamente junto com os advogados que trabalhavam na Comissão de Justiça e Paz da época, e outros organismos ligados a Dom Paulo contribuíram muito na formulação e na edição desse livro, mas é relevante ainda hoje na história de quem quer contar a história do Brasil, tem em mãos o Brasil Nunca Mais, a Arquidiocese de São Paulo. Dom Helder, então, é uma outra figura que já é santo, A história que ele teve, o compromisso que ele teve e o que ele sofreu, inclusive muitas vezes, não sendo ele o atingido na prisão e na tortura, mas sendo atingido as pessoas que estavam mais próximas a ele, e que, como o caso do Padre Henrique, alguém da pastoral universitária, um orientador, assessor dele, que ele é morto, assassinado na tortura de uma forma muito cruel, muito violenta. E existem depoimentos de diplomatas na comissão de anistia que o papel que o Itamaraty exerceu durante a ditadura militar foi de impedir que Dom Helder Câmara recebesse o Prêmio Nobel da Paz. E não foi uma vez, foi mais de uma vez que os militares praticaram esse crime contra a história do Brasil. Não só contra a figura de Dom Helder, mas contra as pessoas que lutam por justiça, como lutava Dom Helder Câmara. Algo a acrescentar, professor Ayrton, nessa questão? Muito pouco, porque eu completamente de acordo, a Sueli, mas é interessante, e no caso dos dois, e no caso do Dom Helder, por um contato direto, perceber a grande importância deles no fato de que não tinham, inclusive, uma posição inicial de oposição ao regime e ao golpe de 64. No caso de Dom Helder, no processo que levou à expulsão da Igreja da Ação Católica, da JEC, JUC, especialmente na época, a posição de Dom Helder também não foi favorável. Então, foi pela percepção da violência, dos objetivos antidemocráticos, do desrespeito aos direitos humanos, que se foram insurgentes diante disso e deram, então, foram fundamentais para dissolver também o medo, né? Tiveram um papel absolutamente decisivo nesse eu até mencionaria que nesta insurreição, quando perceberam que o golpe não era exatamente
o que se imaginava no começo e que os objetivos daquele governo não eram os mesmos que estavam no coração dos homens de bem. Isso. Então, o mesmo ocorreu com o recém-falecido presidente e diretor do Estado de São Paulo, Rui Mesquita, que a história também conta o mesmo. Ele também, num primeiro momento favorável, e no segundo momento, quando percebeu que os objetivos daquele golpe eram outros, muda completamente de posicionamento. E sofre também, tal qual tantos outros como esses que a gente está citando aqui. A gente ouve muito, né? E nós que não vivemos aquela experiência da caminhada a favor do golpe militar, a gente se ressente das acusações que a igreja teria oficialmente participado. Acredito que setores da igreja. Eu nunca encontrei na minha vida documentos que me revelassem uma posição favorável à derrubada do presidente João Goulart. Nunca encontrei na minha formação, honestamente, dizendo algo que tivesse sido favorável à posição de quem desrespeitou um governo legitimamente eleito pelo povo, que era o presidente João Goulart. Agora, encontro sim muitos documentos, como toda a vida de São Paulo, Recife, só para citar essas duas, mas não querendo ser injusto com nenhum dos estados, nenhum dos municípios, nenhuma das dioceses, nenhuma das paróquias desse país que tiveram posição de coerência a favor da justiça e contra o golpe, portanto. O que eu encontro é um cenário muito grande de cristãos que foram perseguidos na ditadura militar. Presos, exilados, banidos, torturados, ao lado certamente de outros humanistas, comunistas, que estavam dando a sua contribuição por um mundo de justiça. Bom, agora caminhando um pouco na história, e a atuação dos cristãos já no movimento das diretas já? É importantíssimo. Dom Luciano, não se pode esquecer o nome de Dom Luciano nesse processo. As noites que ele esteve aí iluminando as pequenas fagulhas que foram depois crescendo e iluminando todo o nosso país para a luta das diretas já, e dentro da emenda constitucional que vai convocar as diretas já, vai vir já a lei de anistia também, porque 79 é um momento muito importante na história do país do retorno dos exilados. Nós saímos às ruas, a juventude, a geração, muito bem dito pelo Ayrton, a juventude que teve um papel fundamental na história da democracia do nosso país. Essa juventude sai para buscar aquilo que tinha sido roubado do nosso país, a possibilidade de eleições diretas, né? Então, tem uma matéria que é feita com o Enfio e com o Betinho, quando eles retornam do exílio, e se pergunta ao Betinho, então, agora já conquistamos tudo? Ele disse, não conquistamos. Nós conquistamos parte da anistia que nós queríamos, não foi a anistia geral, ampla e restrita que desejávamos, e falta uma outra anistia, que é a anistia das diretas já. Isso o Enfio fala junto com o Betinho, voltando em 79 e 80 para o Brasil. Então, essa participação que os cristãos tiveram também nas diretas já, eu acho que ela continua presente no elan, no ânimo de quem... Eu só gostaria de saber um pouquinho mais como foi exatamente essa atuação de Dom Luciano. Quer falar um pouco do Dom Luciano? Mais do que do Dom Luciano, eu estava pensando, mas Dom Luciano é fundamental nisso, que acho que deve ser mencionado nisso a atuação da própria CNBB e da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que de alguma maneira, a partir das referências que a gente fez, da figura do Dom Helder, a própria CNBB e a comissão tiveram um papel contínuo de desenvolvimento do pensamento e da ação em relação à defesa dos direitos humanos, da organização dos setores populares e da reconstrução ou da construção da democracia no Brasil. Tanto que quando
para minha surpresa, uma surpresa muito grande, eu fui convidado há 3 anos atrás a fazer parte da comissão, a integrar a comissão. Eu tinha muito presente que era impossível recusar essa honra em função dessa história, desse passado. E na comissão e na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o período do Dom Luciano na direção desse processo foi decisivo. É interessante que isso que o Aison fala, que o papel que as comissões tiveram ao lado desses bispos que foram protagonistas na história. Ao lado de Dom Paulo Evaristo, ele tem a Comissão de Justiça de São Paulo, Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, com os advogados que durante a noite, durante a madrugada, iam com ele às prisões quando sabiam que tinha lá um Valdemar Rossi, por exemplo, da Pastoral Operária, preso, podendo desaparecer naquelas noites de tortura, né? Ao lado de Dom Helder Câmara, você tem uma outra Comissão de Justiça e Paz, que é do Recife. Então, é muito interessante, você foi muito feliz nessa lembrança. E Dom Luciano, nós temos depoimentos das pessoas ligadas à Ordem dos Advogados e à Comissão de Justiça e Paz, por exemplo, de Porto Alegre, que quando vinham para cá, para Brasília, naquelas tratativas, nas negociações, no acompanhamento dos projetos de lei, né, e toda a mobilização que a OAB, junto com a CNBB, junto com a ABI, tiveram a responsabilidade, eu acho que, de encampar nesse país. A primeira preocupação que passava quando as pessoas chegavam, mesmo tarde da noite na CNBB, procurando ou o secretário-geral, o Luciano, ou o presidente da conferência, Dom Luciano, era ele perguntar: você já jantou? E muitas vezes acontecer dele ir para a cozinha, fazer umas frituras de ovos e de pão quando ele descobria que as pessoas não tinham comido ainda. Então, ao lado, quer dizer, são pessoas carismáticas, né, de um humanismo fantástico, que o seu compromisso radical pela justiça é radical, é de todos os momentos éticos da sua vida, de saber que não é uma questão pessoal, não é um protagonismo de alguém que quer ser líder porque ele quer ser o líder, não, é porque o projeto de Deus tem que aparecer. E aí, apenas nesses 3 nomes aqui citados, a gente percebe a mesma linha tênue do amor. Impressionante. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque eu quero perguntar-lhes daqui a pouco o seguinte: aquela vinda de João Paulo II em 1980 ao Brasil, estávamos ali já nesse movimento pelas diretas, essa vontade de uma democracia viva e perfeita ali. Contribuiu de alguma forma? O Papa trouxe alguma mensagem que tornou o coração dos católicos, em grande maioria nesse Brasil sempre, mas naquela época mais ainda, tornou a vontade dos católicos de lutar mais ainda por essa democracia? Já já a gente volta, porque estamos também às vésperas da chegada de Francisco. Que mudanças pode trazer também para o pensamento e para o interior de nós católicos aqui nesse país? Depois do intervalo.